Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um Mergulhando Kids. Mergulhando Kids. O tema da nossa aula de hoje será sobre vocação Celestial. Vocação celestial. O que será que é vocação celestial? É isso que nós vamos ver na aula de hoje. Nós vamos entender em detalhes o que é isso, essa nomenclatura, esse nome, vocação celestial, onde algumas pessoas chamam também de o chamado. Pergunta para vocês: vocês sabem qual é o chamado de vocês? Vocês sabem qual é a sua vocação celestial? Aquilo que veio dos céus para a vida de vocês? É isso que a gente vai abordar no tema de hoje. Então fiquem atentos, peguem o seu caderno, peguem a sua caneta, seu lápis e vamos entender hoje a vocação celestial que Deus colocou sobre nossas vidas. Legal? Preparada? Preparado. Bora? Bora. Então vamos começar. Bem, quando falamos de vocação celestial, nós estamos falando também de chamado. A gente escuta muito na igreja qual é o chamado de Deus para nossas vidas, né, Mari? Quando a gente começou a ir na igreja, a gente escutou muito forte isso, que Deus tem um chamado para nós. Existe uma vocação, existe dons, existe várias coisas, a gente acaba ficando um pouco perdido com tanta informação e nomes até um pouco difíceis, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Para a gente tentar entender, vamos colocar em partes, tá bom? A primeira coisa que a gente vai ver para tentar entender esse processo como um todo vai ser o chamado. O tema da nossa aula é vocação celestial. Para a gente entender todo o conceito, o primeiro ponto que nós vamos abordar dentro disso daí, até separando em etapas, é sobre o chamado. Mari, você acredita que todos nós temos um chamado? Sim. E é dividido em 3 partes. 3 partes? Chamado é dividido em 3 partes? Então, peraí. Todos nós temos um chamado. Sim. E esse chamado é dividido em 3 partes. Sim. E essas 3 partes servem para todo mundo. Sabe uma coisa que é legal? Quando a gente fala de o chamado ele serve para todos. Todos são chamados para esses 3 pontos que nós vamos ver agora. Principalmente, muito mais forte para você que já está na igreja e já está caminhando com Jesus Cristo. Legal? Então, a primeira parte do chamado, você lembra qual que era, Mari? Jesus se entregou por nós. Jesus se entregou por nós. Todos nós somos chamados para aceitar a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Esse é o nosso chamado coletivo. Todos somos chamados para isso. Primeira parte. Então, Mari, para solidificar, onde a gente vê na Bíblia, a gente vai ler agora o que ele? Atos, capítulo 4, versículo 2. Atos 4, 12. Começa? Não, pode ler. Atos, capítulo 4, versículo 12. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Do meio do qual possamos ser salvos. Então, nós somente somos salvos por Jesus Cristo. Todos nós somos chamados a ser salvos. Nós estamos num período nessa terra. Existe um pós-vida, podemos dizer assim, e esse pós-vida é nos céus com Jesus Cristo na glória. Amém, aleluia. Nós somos chamados para isso. Todo mundo nessa terra é chamado para isso. Algumas as pessoas aceitam, algumas não. Nós somos chamados a viver com Jesus Cristo e aceitar Ele como nosso Senhor e Salvador. No entanto, por que a gente tem que aceitar Ele mesmo? Por que a gente tem que buscar entender isso? Porque esse próprio Jesus Cristo, Ele nos diz algo, não diz? O que Ele nos diz? O que Ele nos diz em João
14, versículo 6. Diz assim: Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Foi isso que Jesus disse. E o fato dele ter vivido sem nenhum pecado nessa terra, ter sido concebido pelo Espírito Santo, ter sido morto injustamente sem cometer nenhum pecado, a gente hoje já tem a certeza de que ele é o caminho, a verdade e a vida para se chegar a Deus, para ter direito à próxima etapa na vida. Todos nós somos chamados a isso. Aceitar a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Primeiro ponto do nosso chamado. E o segundo ponto do nosso chamado? Segundo ponto do nosso chamado é a gente tentar viver uma vida santa como Jesus viveu. Isso. Nós somos chamados para ser santos, assim como Jesus foi santo. Mas o que significa ser santo? Santo, gente, significa ser separado. A palavra santo significa separado. Mas separado do que, Mari? Separado para Deus. Para Deus, separado do do pecado. Nós somos chamados a ser santos, separados do pecado. Por isso que o pessoal fala assim, você é um santo então. Se você tem entendimento, se você consegue entender que ser santo é ser separado do pecado, então nós temos que ser santos. No entanto, nós pecamos e erramos? Sim. Sim. A gente consegue ficar sem pecar nessa terra? Não. É impossível. Para a nossa carne é impossível. E nós somos corpo, alma e espírito. Porém, nós ainda estamos em uma carne que ela peca a todo momento. O que a gente tem que fazer então é se arrepender do nosso pecado e pedir perdão para Jesus, pedir perdão para Deus. E aquilo que a gente pede perdão, Deus nos perdoa. E o nosso desafio é não voltar mais a pecar. Esse é o nosso principal desafio. O que eu te dou de dica? Se você ainda está pecando na mesma coisa há muito tempo, pede ajuda. Pede ajuda de alguém que seja uma pessoa confiável e que conheça bastante Jesus Cristo, que ela vai te ajudar. Legal? Então nós somos chamados para aceitar a Jesus, viver uma vida sem pecado. E agora tem mais um tema que nós somos chamados, para finalizar o nosso chamado aqui, é... pregar o Evangelho a toda criatura. Pregar o Evangelho a toda criatura. A partir do momento que você vive, leia para nós, Mari, leia para nós aqui Marcos 16, do 15 ao 16. Marcos 16, do 15 ao 16, fala assim. Então ele disse, vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Nós somos chamados para aceitar Jesus, viver uma vida santa, tentar, gente, até o último dia da sua vida, viver uma vida longe do pecado e pregar as boas novas, a boa notícia, que é o que significa evangelho. Nós somos chamados para viver esse evangelho, certo? E pregar por onde a gente for, na nossa casa, na nossa família, nos nossos amigos da escola, no nosso trabalho, onde a gente for, mas é pregar assim, eu preciso colocar um banquinho, pegar a Bíblia na mão e pregar? Gente, se o Espírito Santo te pedir, amém. Mas a gente é chamado principalmente para viver o Evangelho, para nós sermos diferentes aonde quer que a gente for, vivendo uma vida cristã, os princípios da Bíblia. E não é difícil, é fácil, no entanto a gente tem que entender o que a Bíblia nos pede. A Bíblia pede para que a gente pregue o Evangelho a toda criatura. Então esse é o nosso desafio, é isso que Deus pede para a gente, viver essa boa nova. Porque se a gente vive isso no nosso emprego, na nossa escola, em todo quanto é lugar, a gente não está negando ele. Então, Mari, nós falamos aqui sobre o chamado, tá? Mas o tema da nossa aula é vocação celestial. Então, entendo, o chamado, ele é coletivo. Todos têm esse chamado, gente. Se você tem dúvida do que Deus quer para você, do que Deus quer para a tua vida, saiba que esses 3 pontos é o principal chamado para a tua vida. Isso é o que Deus quer para a gente. Ponto 1. Agora,
nós vamos entrar no segundo ponto. Nem todas as pessoas são iguais, concorda comigo? Sim. Eu sou diferente da Mari. Eu sou diferente da mãe da Mari, da irmã da Mari, certo? Nós somos todos diferentes. E se nós somos diferentes, entendam o seguinte, Deus fez isso de propósito. Pessoas são diferentes fisicamente e o seu jeito de ser, as suas características, Seus como dons. todo, os seus dons, falou tudo. Os dons que Deus colocou sobre a vida de cada um é específico. As pessoas são diferentes mesmo. E Deus fez isso de propósito. Porque existe um propósito. Legal? Então, a vocação celestial, ela está relacionada a esses dons que Deus colocou em nossas vidas. Cada pessoa é diferente. As pessoas, elas são diferentes. Ninguém é igual. Então, e a gente precisa usar isso para as pessoas do mundo, para as pessoas da igreja. Então nós temos esse desafio de usar esses dons, isso que foi de forma especial que Deus nos trouxe no mundo, para aos que estão ao nosso redor, servindo as pessoas. Deus criou você, a Mari e eu, de forma diferente. Cada pessoa tem uma vocação específica. Para as pessoas que já estão na igreja e que entendem a Bíblia, quando a gente olha, por exemplo, em Efésios, se vocês quiserem dar uma olhada depois, em Efésios 4:11, ele fala sobre os ministérios da igreja. Esses ministérios, será que você lembra, Mari? São 5. O primeiro ministério dentro da igreja é o Apóstolo. Depois nós temos o Profeta. Depois nós temos o Lista. Depois pastor e Mestre. são 5 ministérios dentro da igreja, que tudo que você fizer dentro da igreja vai estar fluindo dentro de um desses ministérios, certo? Tudo. Nós temos um pouco de cada um deles. No entanto, existe um ou outro que é muito mais forte, tá? Dentro da igreja. Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, de mim, né? Teve um tempo que nós participamos de uma célula, nós fomos líderes de célula. Nesse período, eu fui muito usado na parte de pastor, porque nós, como líderes de célula, o líder, ele geralmente ele cuida das pessoas. Igual o pastor cuida da igreja, os líderes de célula cuidam de pequenos grupos, fluindo no pastoreio, certo? Na unção de pastor. No Mergulhando Kids, que a gente está fazendo agora, a gente estuda muito a palavra, se aprofunda na Bíblia e tem que ensinar, tem o desafio de ensinar. Agora nós estamos fluindo no dom de mestre, porque é ensino. No trabalho, na família, nós somos chamados a ser, no mundo, a ser evangelistas, a levar o evangelho, a levar a palavra de Deus, levar Jesus Cristo, né? Algumas vezes a gente recebe revelação de Deus, recebe sonhos, ou a gente sente algo muito forte de falar aquilo que é vontade de Deus. Isso é um profeta. Às vezes a gente flui nessa questão da profecia. E por último, muitas vezes, por exemplo, eu na minha casa sou o primeiro cristão, assim, a ir a uma igreja, a ler mais a Bíblia, etc. Então eu entendo que dentro da minha casa eu sou levantado apóstolo, né? O primeiro, a pessoa que deve ter o zelo pela palavra de Deus, o cuidado para que as coisas fluam de maneira bacana e contínua. Então, nesse quesito, eu sou chamado a ser um apóstolo, certo? No entanto, para o reino, nós somos chamados, nós temos isso muito mais forte em um ou dois deles. Então, desafio para vocês, existem alguns testes, até o nosso pastor Fabinho já ministrou isso, onde a gente consegue entender aonde a gente flui melhor. Apóstolo, profeta, evangelista, mestre ou pastor. É legal você entender isso para conseguir entender para qual lado você pode estudar ou qual lado desenvolver mais. Legal? Então entenda que nós temos dons, né, Mari? Existem coisas que Deus colocou sobre nossas vidas, que é específico para nós. E isso que Deus colocou sobre nossas vidas é algo somente nosso, tá? E aí eu quero dar umas dicas para vocês conseguirem identificar essa vocação que vocês têm neste mundo. A primeira dica delas é o seguinte: você sabia que o teu nome tem
uma função? O teu sobrenome tem algo relacionado ao seu propósito? Não, só tem A cidade que você nasceu? A cidade que você mora? Tudo isso está relacionado com o teu propósito? Por que eu digo isso? Jesus de... Nazaré. Onde ele nasceu? Belém. Não, Belém. ele nasceu em Belém, viveu em... Nazaré. A cidade que ele nasceu, aonde ele viveu, tem relação com o propósito dele nessa terra. O pai e a mãe dele direcionaram ele no propósito dele. O nome dele, e depois podemos dizer assim, o sobrenome, né? Jesus, o Cristo, né? Jesus Cristo, ou Jesus o Nazareno, né? Jesus de Nazaré. Reparem que isso tem a ver com o propósito dele, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: na vida de vocês é o mesmo. Procure entender o que o nome, sobrenome, cidade que você nasceu, tudo isso tem a ver, porque aí já tem umas dicas para você ir montando o quebra-cabeça do propósito de Deus na sua vida.